Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de encerramento da disciplina de genética. É uma satisfação imensa me dirigir a vocês nesse momento tão especial de conclusão dessa disciplina que é tão intensa e tão desafiadora. E nesta videoaula, a nossa proposta é revisitar os principais conceitos que nós construímos juntos ao longo dessa disciplina, uma caminhada que começou lá nos fundamentos da hereditariedade e nos levou até temas mais aplicados e contemporâneos da genética moderna. Para começar, eu convido vocês a olharem comigo o caminho que nós percorremos. Nós estudamos desde os fundamentos da genética e da hereditariedade até os processos moleculares que regem a transmissão da informação genética, passando por algumas aplicações práticas e mesmo as implicações evolutivas. Essa é uma disciplina que ela foi densa, eu reconheço, mas é uma disciplina absolutamente fascinante e essencial para a nossa formação enquanto biólogos. Nós vamos então relembrar cada uma das 4 unidades dessa disciplina, destacando os pontos-chave e fazendo as conexões entre esses temas, mas principalmente refletindo sobre a importância da genética na formação do biólogo e do professor de ciências. Vamos começar? Então, eu vou perguntar novamente a vocês: por que estudar genética é tão importante? Lembra dessa pergunta? E aí, como você responderia ela agora ao final dessa disciplina? Então, a genética ela nos permite entender como a vida funciona no seu nível mais fundamental. A genética ela explica por que somos como somos, como herdamos as nossas características, como surgem as doenças e como a biodiversidade é possível. Ela conecta a biologia à medicina, a biologia à agricultura, a biologia à biotecnologia e, é claro, à educação, o nosso foco aqui. Mas afinal, onde estão as nossas características, as características que nós herdamos? E aí, depois de estudar genética, como é que você responderia tecnicamente essa pergunta, né? Então, as nossas características elas estão codificadas no nosso DNA, que está organizado em cromossomos. Dentro de cada célula, nós temos uma verdadeira biblioteca de instruções, que são os genes. Os genes são trechos responsáveis por carregar essas instruções e a sua interação com o ambiente determina os fenótipos, que são aquelas características tal como nós observamos externamente nos organismos. E aí, na nossa primeira unidade, nós estudamos a base da genética com os famosos experimentos de Gregor Mendel. Ele foi um verdadeiro pioneiro a observar os padrões de herança nas ervilhas e é considerado o pai da genética. A partir dos seus experimentos, ele propôs leis da hereditariedade e a mais conhecida delas é a primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores. Essa lei, ela explica como os alelos as diferentes formas de um gene, nós já vimos isso, se separam durante a formação dos gametas. E para visualizar essas combinações possíveis, nós também aprendemos a utilizar o quadro de Punnett. Mas a herança genética vai além do que Mendel conseguiu observar naquele momento, não é mesmo? Agora nós já sabemos disso. Então, na nossa segunda unidade, nós avançamos para entender as interações gênicas, que são situações em que dois ou mais genes interagem para determinar uma característica. A dominância incompleta, por exemplo, produz fenótipos intermediários, como é o caso das flores rosa, resultante do cruzamento entre flores brancas e flores vermelhas. Já a codominância permite que ambos os alelos parentais sejam expressos na sua prole. Nós falamos também sobre os alelos letais, que em determinadas combinações podem causar a morte de um organismo, como nós vimos aqui nos camundongos amarelos. E isso altera aquela proporção mendeliana que nós conhecemos. Além disso, nós exploramos os alelos múltiplos, em que mais de duas variações de um mesmo gene estão presentes na população, como é o caso da pelagem de coelhos. E um outro conceito importante que nós vimos ao estudar a interação gênica foi o dos genes complementares, que são genes que precisam atuar juntos para expressar uma nova característica, como nós vimos aqui no exemplo da crista de galináceos, onde a interação dos genes que condiciona a crista rosa e do gene que condiciona a crista ervilha produz, por exemplo, a crista nós. E não podemos esquecer da epistasia, que é aquela situação de interação quando um gene pode inibir ou modificar a expressão do outro. É o que acontece na pelagem de cães labradores, lembra? Quando nós temos Ezinho, Ezinho, esse gene E,
quando recessivo, ele inibe a expressão das cores marrom e preto dos labradores. E na terceira unidade, nós mergulhamos na biologia molecular da hereditariedade, não é mesmo? Conhecendo os detalhes do dogma central da biologia, em que nós temos DNA produzindo RNA, produzindo, por sua vez, proteína. Nós aprendemos que o DNA ele é transcrito em RNA e este é traduzido em proteínas, que são moléculas que desempenham funções vitais no nosso organismo. Nós também discutimos a estrutura do DNA, falamos da dupla hélice, dessa dupla fita que é constituída por nucleotídeos que ligam as duas fitas entre si por meio de pontes de hidrogênio que se formam entre as bases nitrogenadas desses nucleotídeos. Nós também mencionamos que essas fitas, elas estão orientadas em sentidos opostos, então elas são antiparalelas. Além disso, nós mencionamos que os nucleotídeos unem-se entre si para formar cada filamento por meio de ligações fosfodiéster, não foi mesmo? E também mencionamos toda a estrutura necessária para que aconteça a replicação do DNA, que é semiconservativa. Por quê? Porque cada fita filha vai ter metade de uma fita mãe e metade, uma fita nova que foi sintetizada a partir daquela fita mãe que foi utilizada como molde. Essa estrutura, ela necessita de todo um aparelho enzimático. Lembra de quais são as enzimas? Topoisomerase, helicase, as DNA polimerases, as primases, as ligases, dentre outras. Nós também vimos que a replicação ela ocorre em forquilhas, que têm múltiplas origens nos eucariontes e origem única nos procariontes. Nos eucariontes, essas múltiplas origens elas garantem uma duplicação rápida e fiel do material genético. E tudo isso vai acontecer com o suporte do mecanismo de releitura que a DNA polimerase faz ao final, garantindo que os erros que porventura sejam produzidos, eles sejam corrigidos antes que eles se tornem mutações. E por falar em mutações, elas também foram ponto de destaque nas nossas aulas, não é? Nós entendemos que as mutações elas são alterações que vão acontecer na sequência de DNA, podendo ser neutras, benéficas ou prejudiciais. Além disso, nós também falamos que elas são uma das principais fontes de variabilidade genética, sendo um combustível essencial para o nosso processo de evolução. E na última unidade, nós avançamos para 3 áreas aplicadas e integradas, que são a genética quantitativa, a genética de populações e a genética evolutiva. A genética quantitativa, ela estuda as características determinadas por muitos genes, como é o caso da altura, peso, produção de grãos, que seguem padrões de distribuição contínua e são influenciados pelos fatores ambientais. A genética quantitativa, ela nos permitiu entender que nem todas as características elas seguem os padrões mendelianos simples. Tem características, como eu já falei, altura, peso e de rendimento agrícola, que são determinadas por múltiplos genes, que têm influência ambiental, e para isso nós trabalhamos os conceitos de variância fenotípica e de herdabilidade. E aí nós estudamos também a genética de populações, que analisa como as frequências gênicas mudam ao longo do tempo em uma população. Nós vimos conceitos como pool gênico, deriva gênica e fluxo gênico, além do modelo de Hardy-Weinberg. Nós estudamos o equilíbrio de Hardy-Weinberg, que nos ajuda a prever se uma população ela está em equilíbrio ou sofrendo pressões evolutivas. Nós vimos também que fatores influenciam essas frequências alélicas, que são a seleção natural, deriva gênica, migração, mutação, além da reprodução aleatória. E vimos que esses fatores eles vão ter uma influência do que nós estudamos em seguida em genética evolutiva. Por fim, nós chegamos à genética evolutiva, onde nós compreendemos como as mutações, as recombinações, a seleção natural e outros mecanismos moldam as espécies ao longo do tempo. É aqui que a genética conversa com a teoria da evolução, oferecendo uma base molecular para a biodiversidade que nós observamos hoje. Então, a genética evolutiva, ela fecha o nosso percurso com chave de ouro,
tá? Onde a gente vem para discutir os mecanismos que vão influenciar a evolução e nós conseguimos então conectar aqui a genética com a teoria da evolução, dando sentido a esses conceitos como adaptação, pressão seletiva e diversidade biológica. Olá, turma! Estamos chegando aqui ao final da nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado. Queria deixar o meu agradecimento mais sincero a todos vocês pela participação, pela dedicação e pelo compromisso com o seu próprio aprendizado. Essa ela foi uma jornada de crescimento não só para vocês, mas para mim também. É sempre uma via de mão dupla. Eu quero agradecer também à equipe da UAB, à coordenação e aos colegas que contribuíram com esse percurso. Não é fácil montar toda essa estrutura, então não é algo que a gente faz sozinho, por isso a minha gratidão a quem está ali nos bastidores, dando todo o apoio. Que esse aprendizado ele nos inspire a sermos professores mais conscientes, cientistas mais engajados e seres humanos, acima de tudo, mais éticos. Muito obrigada a todos. Por favor, sigam firmes no propósito dos seus estudos e lembrem-se que a ciência ela só é transformadora quando nós colocamos o conhecimento a serviço da vida. Muito obrigada, turma, e até breve.